Joana, uma jovem policial, enfrenta um dilema quando seu parceiro age de forma injusta. Com sua carreira em risco, ela decide se posicionar, mas será que isso trará consequências irreversíveis? Uma atitude corajosa pode mudar uma instituição tão rígida. O que você faria? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. A oficial Joana Albuquerque sempre sonhou em fazer a diferença. Desde o momento em que decidiu se inscrever na polícia, pois sabia que queria trabalhar com justiça, honestidade e integridade. Jovem, cheia de expectativas e recém-formada, ela entrou para a polícia com a esperança de ajudar a transformar sua cidade em um lugar mais seguro e justo para todos. No entanto, os primeiros anos de Joana no trabalho foram bem diferentes do que ela imaginava. A cultura dentro da corporação era marcada por tradições enraizadas, onde muitas vezes o que era considerado justo não se aplicava igualmente para todos. Ela logo percebeu que nem todos os seus colegas compartilhavam sua visão de igualdade e tratamento correto. Ao ser designada para trabalhar com o policial Ronaldo Moreira, um veterano de 20 anos na corporação, a jovem policial começou a vivenciar uma série de situações desconfortáveis. Ronaldo era o tipo de pessoa que ela havia sido alertada durante os treinamentos. Inflexível, cínico e com uma visão de mundo que, de maneira sutil, beirava o preconceito racial. Ronaldo já tinha desistido de acreditar que as pessoas, principalmente as negras e de classes mais baixas, eram dignas de confiança. Suas crenças não eram explícitas, mas permeavam em cada uma de suas atitudes durante o serviço. Joana, uma mulher negra de 30 anos, sentia-se frequentemente desconfortável ao lado de Ronaldo, sem saber se ele a enxergava como uma parceira ou como mais uma vítima de seus preconceitos velados. A tensão entre os dois era palpável. Em um dia particularmente quente, eles foram designados para patrulhar os bairros mais ricos da cidade. Ronaldo dirigia o carro da polícia pelas ruas tranquilas, sempre desconfiado, observando com atenção cada detalhe ao seu redor. O calor havia deixado Ronaldo mais irritado do que o normal, e sua desconfiança, que já era alta, transformou-se em paranoia completa. Olha só para essas pessoas. Ele murmurou, passando por uma casa com um jardim impecável. Eles acham que são melhores do que todo mundo. Joana, que já estava acostumada a ignorar os comentários mal-humorados de Ronaldo, manteve o foco na estrada à sua frente, preferindo não responder. Ela sabia que discutir com ele não levaria a nada, apenas agravaria a situação. Enquanto continuavam a ronda, um carro preto e elegante, andando devagar, chamou a atenção de Ronaldo. O veículo não parecia estar com pressa, o que, para Ronaldo, era um sinal de alerta imediato. Tem alguma coisa errada com esse carro, murmurou ele, com seus olhos se estreitando enquanto observava o veículo pelo canto do olho. Esse carro não pertence a esse bairro. Joana olhou rapidamente para o carro. Um homem negro, de meia idade, dirigia com calma, com sua expressão serena enquanto navegava pelas ruas tranquilas. Nada no comportamento do motorista parecia suspeito para Joana, mas ela sabia exatamente o que estava passando pela cabeça de Ronaldo. Ronaldo, é só um carro, disse ela suavemente, tentando acalmar a situação antes que as coisas piorassem. Não há nada de errado em dirigir devagar. Mas Ronaldo não estava ouvindo. Ele ligou as luzes da viatura e deu sinal para que o carro preto encostasse. O estômago de Joana revirou. Ela já havia presenciado aquela situação antes. Ronaldo parando motoristas apenas com base em sua cor de pele, usando desculpas fracas para justificar suas ações. O sedã preto encostou sem hesitação, e Ronaldo saiu do carro antes mesmo que Joana pudesse dizer qualquer coisa. Ela o seguiu, com o coração batendo acelerado enquanto se aproximavam da janela do motorista. Documentos, por favor, disse Ronaldo com uma voz fria e autoritária. O motorista, um homem bem vestido, com seus 40 e poucos anos, manteve a calma. Ele entregou seus documentos com as mãos firmes, e sua expressão neutra. Há algum problema, oficial? Perguntou o homem educadamente, com a voz baixa e controlada. Veremos, respondeu Ronaldo, pegando os documentos sem oferecer nenhuma explicação para a abordagem. Ele deu uma rápida olhada na carteira de motorista e seus olhos se estreitaram ao ler o nome. Leonardo Dantas. Joana imediatamente reconheceu o nome. Leonardo Dantas era o governador do estado,
um homem conhecido por sua forte posição a favor da reforma da justiça e dos direitos civis. Ela olhou para Ronaldo, tentando entender se ele já havia feito essa conexão. Se tinha, não estava demonstrando. Ronaldo deu um passo para trás, encarando Leonardo como se esperasse que ele cometesse algum erro. O coração de Joana estava acelerado. Ela sabia que aquilo estava errado. Não havia motivo algum para ter parado o carro, e a atitude agressiva de Ronaldo só estava piorando a situação. Ela precisava intervir. Ronaldo, disse ela baixinho, aproximando-se de seu parceiro. Esse é o governador Dantas. Precisamos liberá-lo. Ronaldo olhou para ela como se ela tivesse perdido o juízo. Eu não me importo com quem ele é. Tem algo errado aqui e eu vou descobrir o que é. O coração de Joana batia forte no peito. Ela sempre teve dificuldades para confrontar Ronaldo, temendo as consequências de se opor a alguém com tanta experiência e influência dentro da corporação. Mas, daquela vez, ela sabia que não podia ficar calada. Não temos motivo para detê-lo. Insistiu Joana, tentando manter a voz firme apesar do medo que sentia. Você está ultrapassando os limites. Os olhos de Ronaldo brilharam com raiva. Você acha que sabe ser policial melhor do que eu? Novata. Eu faço isso há 20 anos. Eu sei quando algo está errado. Joana fechou as mãos, sentindo a adrenalina correr pelo corpo. Ela sabia que aquela discussão não era apenas sobre um desacordo entre colegas. Era sobre integridade, sobre fazer a coisa certa, mesmo quando aquilo parecia difícil. E naquele momento, ela sabia exatamente o que precisava fazer. Antes que Joana pudesse responder, o governador Leonardo Dantas, ainda sentado dentro de seu carro, decidiu se manifestar. Sua voz era calma, porém firme. Oficial, acredito que houve um engano. Eu sou o governador deste estado e estou a caminho de uma conferência importante. Estou disposto a cooperar, mas gostaria de saber por que fui parado. Ronaldo ignorou completamente as palavras de Leonardo, concentrando-se exclusivamente em Joana, como se as palavras do governador não tivessem importância. Você quer ficar do lado dele? Sussurrou Ronaldo, aproximando-se dela com raiva crescente. Você vai arruinar sua carreira por causa disso? Joana sentiu a fúria crescer dentro de si. Não era sobre tomar partido. Nunca tinha sido. Aquilo era sobre fazer o que era certo, sobre exercer o trabalho de policial com justiça, sem preconceitos. Isso não é sobre lados, Ronaldo. É sobre fazermos o nosso trabalho da maneira correta. O rosto de Ronaldo contorceu-se de raiva. Joana pensou por um breve momento que ele poderia explodir, mas, antes que qualquer coisa acontecesse, algo inesperado alterou o rumo daquela situação. Outro carro se aproximou lentamente e parou atrás da viatura da polícia. 2 homens de terno saíram do veículo. Joana os reconheceu imediatamente. Eram seguranças do governador, parte de sua equipe que sempre o acompanhava discretamente, dando-lhe privacidade, mas garantindo sua proteção. Um dos seguranças se aproximou de Ronaldo com uma expressão séria e determinada, mostrando rapidamente seu distintivo. Oficial, afaste-se do veículo do governador. Disse ele com autoridade. Os olhos de Ronaldo se arregalaram. Pela primeira vez, Joana viu um lampejo de dúvida passar pelo rosto dele. Mesmo assim, Ronaldo se afastou relutante, com o maxilar travado, cheio de raiva contida. Os seguranças rapidamente escoltaram Leonardo Dantas para fora de seu carro e o conduziram ao veículo que havia acabado de chegar, sem trocarem uma palavra sequer com os policiais. Enquanto o carro do governador se afastava, deixando Joana e Ronaldo em um silêncio pesado, ela conseguia sentir o peso da tensão no ar. Sabia que aquele momento teria consequências. Ronaldo virou-se para ela, com o rosto pálido, e a expressão dura. Você vai se arrepender disso. Disse ele com a voz baixa e carregada de ódio. Joana o encarou de volta. Seu coração ainda batia rápido, mas ela não estava mais com medo. Talvez. Respondeu ela suavemente. Mas pelo menos eu sei que fiz a coisa certa. O restante do turno foi envolto em um silêncio sufocante. Ronaldo não disse mais uma palavra para ela, e Joana, por sua vez, estava imersa em seus próprios pensamentos. Ela sabia que havia tomado uma decisão difícil, e que, ao desafiar alguém com a experiência e as conexões de Ronaldo, estava arriscando muito.
Contudo, ela também sabia, no fundo, que não havia outra escolha. Naquele momento, fazer o certo era mais importante do que qualquer medo de retaliação. Após alguns dias, Joana foi chamada ao escritório de seu supervisor, o capitão Antônio Soares. Enquanto caminhava até lá, ela sentia um peso em seus ombros, imaginando o pior. Talvez um puxão de orelha, uma advertência por ter confrontado um colega com tanto mais tempo de serviço, ou até mesmo uma suspensão temporária. Tudo passava pela sua mente enquanto ela se preparava para o que viria. Ao entrar no escritório, o capitão Antônio estava em pé, atrás de sua mesa, com os braços cruzados e uma expressão séria no rosto. Oficial Joana. Começou ele, em um tom controlado. Eu revisei o relatório do seu último patrulhamento. Joana respirou fundo, esperando o momento da repreensão, mas o que veio a seguir a surpreendeu. O que você fez exigiu muita coragem, disse ele, suavizando o tom de voz. Poucos oficiais novatos teriam a audácia de enfrentar alguém como o Ronaldo. Joana piscou, surpresa. Não sabia como reagir. Obrigada, senhor, disse ela hesitante. Eu não podia deixar passar. O capitão Antônio concordou, com sua expressão ainda séria, mas com um toque de admiração. Precisamos de mais oficiais como você, Joana. Oficiais que não têm medo de fazer o que é certo, mesmo quando isso não é fácil. Pela primeira vez em dias, Joana sentiu uma fagulha de esperança. Talvez ela não estivesse tão sozinha quanto imaginava. Talvez houvesse outras pessoas dentro da corporação que, como ela, acreditavam na importância de agir com justiça, mesmo que isso significasse desafiar a norma e os costumes enraizados. Enquanto saía do escritório do capitão, os pensamentos de Joana voltaram àquele momento com o governador Leonardo Dantas. Sabia que suas ações haviam desencadeado algo muito maior, algo que talvez ela não pudesse controlar. O impacto daquele dia certamente ecoaria não apenas em sua carreira, mas também dentro do departamento como um todo. No entanto, Joana estava em paz com sua decisão. Não importava o que viesse a seguir, ela sabia que tinha feito a escolha certa. No trabalho de policial, onde tantas vezes a pressão era seguir ordens sem questionar, aquela pequena vitória pessoal de ter agido de acordo com seus princípios, era o que mais importava. Quanto a Ronaldo, o futuro dele permanecia incerto. Ele era um veterano com muitos contatos dentro da corporação, e Joana sabia que enfrentá-lo traria consequências. Mas, naquele momento, ela não se importava. Ela havia se posicionado contra algo que não podia tolerar, e enfrentaria o que viesse. Não era apenas sobre as atitudes de um oficial veterano. Era sobre o tipo de policial que Joana queria ser. O tipo de policial que a comunidade merecia. Enquanto Joana refletia sobre tudo o que havia acontecido, ela sabia que os eventos daquele dia poderiam ter repercussões significativas. Havia feito algo que poucos em sua posição fariam. Confrontar alguém com mais experiência e poder, e isso raramente era fácil. Ela sabia que Ronaldo tinha influências e conexões dentro do departamento e que, de alguma forma, ele tentaria usar isso contra ela. No entanto, naquele momento, Joana se mantinha firme. O que havia feito não era só por si mesma, mas por algo maior, pelo princípio de justiça que deveria guiar todos os policiais. Os dias seguintes foram tensos. Joana percebeu que alguns de seus colegas começaram a tratá-la de forma diferente. Comentários sussurrados, olhares desviados. Embora ninguém falasse diretamente com ela sobre o incidente, sabia que a notícia havia se espalhado. Ronaldo, como esperado, não havia deixado o assunto morrer. Ele tinha muitos amigos na força, muitos dos quais compartilhavam suas opiniões conservadoras, em alguns casos, racistas. O clima na delegacia era pesado, e Joana sabia que estava sendo observada de perto. Mas algo curioso também começou a acontecer. Outros policiais, aqueles que antes não se manifestavam, começaram a demonstrar sutilmente apoio a ela. Eram gestos pequenos, quase imperceptíveis. Um aceno de cabeça, um cumprimento mais caloroso. Joana começou a perceber que, assim como ela, havia outros que também acreditavam na necessidade de mudança, mesmo que ainda estivessem com medo de se posicionar publicamente. Um dia, ao final do expediente, enquanto Joana se preparava para ir embora, foi abordada por uma colega, a oficial Renata Souza. Renata era conhecida por ser discreta, mantendo-se longe de qualquer tipo de conflito ou polêmica. No entanto, naquela tarde, Renata decidiu se aproximar.
Joana, posso falar com você um minuto? Joana, um pouco surpresa, concordou e esperou que Renata falasse. Eu só queria dizer que admiro o que você fez. Sei que não foi fácil, mas era necessário. A forma como alguns de nossos colegas agem, precisa mudar, e o que você fez abriu essa porta. Joana ficou tocada pelas palavras de Renata. Ela não esperava apoio, muito menos de alguém tão reservado quanto Renata. Aquele breve momento de solidariedade reforçou o que ela já sabia. Mudanças começavam com pequenos atos de coragem. Nas semanas seguintes, o departamento iniciou uma investigação interna sobre o incidente envolvendo o governador Leonardo Dantas. Embora Joana não tivesse sido oficialmente punida, sabia que sua reputação estava em jogo. O comportamento de Ronaldo, no entanto, estava sob questionamento. O fato de ele ter desrespeitado uma figura pública de tanta importância colocou pressão sobre a administração do departamento. A história chegou à mídia local, e logo a questão da abordagem policial e o preconceito racial estavam no centro das discussões públicas. Os jornais noticiaram o incidente, destacando o abuso de poder e o preconceito racial. A postura de Joana em desafiar seu parceiro também foi comentada, sendo vista como um exemplo raro de coragem dentro da força policial. Havia uma onda crescente de apoio à necessidade de reformar certos aspectos da atuação policial, especialmente no que dizia respeito ao tratamento desigual dado a pessoas negras e de baixa renda. Joana, apesar de toda a pressão que sentia, continuava firme em sua posição. Ela sabia que seu ato havia acendido uma chama de mudança, mesmo que ainda fosse pequena. Uma tarde, ao sair para sua ronda habitual, foi chamada mais uma vez ao escritório do capitão Antônio Soares. Ela se preparou mentalmente, esperando mais novidades sobre a investigação. Daquela vez, no entanto, a reunião foi diferente. Ao entrar no escritório, encontrou o capitão sentado à mesa, acompanhado por um homem que Joana imediatamente reconheceu. Era o governador Leonardo Dantas. O governador se levantou ao vê-la, com um sorriso cordial no rosto. "Oficial Joana Albuquerque", disse ele, estendendo a mão. "Quero pessoalmente agradecer pela sua postura naquele dia. Sei que o que você fez exigiu coragem e integridade, e eu sou profundamente grato por isso." Joana apertou a mão dele, surpresa com a presença do governador, mas agradecida pelo reconhecimento. "Apenas fiz o que achava certo, senhor", respondeu ela humildemente. O governador acenou. "E é exatamente disso que precisamos mais em nossa força policial. Pessoas que estão dispostas a fazer o que é certo, independentemente das circunstâncias." O capitão Antônio Soares também interveio. "Joana, sua atitude não passou despercebida. Sei que Ronaldo tem uma longa carreira, mas atitudes como a dele não são mais aceitáveis. Estamos reformulando alguns protocolos e revisando o comportamento dos oficiais mais veteranos. Seu ato foi um divisor de águas para o departamento." Joana sentiu uma mistura de alívio e surpresa. Nunca esperou que o incidente fosse causar tanto impacto, mas naquele momento, via que sua ação havia contribuído para algo maior. Enquanto Joana deixava o escritório, seu coração estava mais leve. Ela sabia que ainda havia muito a ser feito, mas a mudança havia começado. E, mesmo que ela ainda enfrentasse desafios e incertezas em sua carreira, sentia-se confiante de que o caminho que escolheu era o certo. O que começou como uma simples patrulha de rotina se transformou em uma virada de página para Joana. Naquela jornada, ela aprendeu sobre sua própria força, sobre os riscos de se posicionar contra a injustiça, e sobre como pequenos atos podem desencadear grandes transformações. Sua luta, que inicialmente parecia solitária, naquele momento se transformou em parte de algo maior. E assim, Joana continuou seu trabalho, ciente de que, em cada dia, em cada turno, ela poderia fazer a diferença, não apenas ao seguir as ordens, mas ao agir com o coração e com a certeza de que estava do lado certo da história. O que você faria se estivesse no lugar de Joana, diante de uma decisão tão difícil? Já presenciou uma situação em que fazer o certo parecia arriscado? Você acredita que pequenas atitudes podem realmente mudar o sistema? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.